Bom dia, muita paz e harmonia para todos nós. Eu era menino quando um dia me fizeram uma colocação que eu achei engraçada, mas naquela situação eu fiquei sem entendê-la. Queijo suíço tem muito buraco. Quanto mais queijo, mais buraco. Portanto, quanto mais queijo, menos queijo. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça muito tempo. Como é que eu vou entender essa história? Porque se o queijo é caracterizado pelo vazio, então está explicado, quanto mais queijo, menos queijo. Mas se tinha mais queijo, tinha mais buraco, mas era proporcional, então tinha mais queijo. Para todo mundo isso é uma brincadeira, uma piada, uma pilhéria, mas para mim aquilo se tornou um assunto muito sério. Eu queria entender que lógica estava por trás disso, porque por mais que eu olhasse para um queijo suíço grande, sabendo que ele tinha muito buraco, eu sabia que tinha muito queijo, mas do jeito que me foi proposto, ficou difícil eu entender. Da mesma maneira, às vezes fica difícil a gente entender algumas coisas do Evangelho, porque tem horas que parece que a gente sabe, quando a gente tem certeza que segurou o Evangelho, ele escapa. Surge de repente alguma frase, algum momento, alguma colocação pontual que quebra a nossa linha de raciocínio. É exatamente essa dificuldade que às vezes, creio eu, Jesus até deixou para que o ensino se tornasse mais demorado e melhor fixado na memória. Porque quantas brincadeiras eu já ouvi na vida e que eu não me lembro, só vou me lembrar se alguém um dia falar. Mas o queijo suíço eu jamais esqueci. Porque me incomodou, me inquietou, me fez refletir, me fez ficar pensando. E como é que é essa história? Mas se eu tenho mais queijo, eu tenho mais queijo. Não importa o tamanho do vazio que esteja dentro dele. E então, isso de repente, quando eu estava pensando e vi falar sobre o meu reino não é deste mundo e a realeza de Jesus, bom, o meu reino não é deste mundo, então eu tenho um reino, então eu sou um rei, eu tenho uma realeza, mas não é a realeza daqui, mas ele está falando para quem está aqui, não para quem está do lado de lá. Ah, mas se ele está falando para quem está do lado de lá, então ele está falando de uma vida futura. Mas a minha vida futura é aqui, agora. Porque o meu futuro daqui a 1 minuto vai ser aqui, salvo se eu vá de repente para o lado de lá. Mas se de repente eu for para o lado de lá, não vai dar mais tempo de eu pensar na vida futura, eu já cheguei nela. E aí a gente começa a dizer, mas peraí, a minha vida futura é a que vem, é a de agora, este segundo aqui é a vida futura que já chegou. Não, mas já não é a que já chegou, já é a passada. Mas a passada ainda eu existia, ainda pouco ela não existia, já existe agora, já não existe mais. Se a gente começa a pensar, parece que nós estamos num redemoinho de ideias, e quando a gente procura Jesus nisso, a gente diz, bom, Jesus está o tempo inteiro. Mas alguém pode dizer, não, ele não está em lugar nenhum. Mas como é que pode ficar a nossa mente confusa com coisas que de repente a gente tem com tanta segurança? Um dia eu estava participando de um evento em Ilhéus, e um companheiro de São Paulo, ele começou falando antes de mim, ele começou falando só sobre filosofia. E ele começou dizendo sobre a impermanência do que é o que nós pensamos que seja permanente. Eu penso que sou fulano, mas eu não sou, eu estou. Porque a cada vez eu estou diferente, e se eu mudo a cada instante, o eu estou de ainda há pouco já não é o eu estou de agora. E quando eu penso que eu estou, eu não estou, eu já estive. E se eu já estive e não tenho certeza se realmente eu estava onde eu pensei que eu estava, até porque eu não sou quem eu pensava que eu era. E ele foi falando, eu digo, meu Deus do céu, onde é que ele vai chegar? E depois de 45 minutos, agora vem falar Jacó aqui para nós. Eu me levantei e disse, primeiramente, eu não sei se eu sou Jacó. Nem muito menos se eu estou aqui. Essas alturas, agora eu estou confuso, eu não sei se vocês se conhecem. Eu estou entendendo que o Jacó sou eu, e como é que nós ficamos? E aí, de repente, a gente pega o Evangelho, se a gente lê o Evangelho assim, bem rapidinho, a gente tem a sensação de que entendeu tudo, capturou tudo. Nossa, que legal. Mas Jesus é muito claro, é muito lúcido. Mas que coisa, meu reino não é daqui. Ok, e onde é que é teu reino? Aí a gente diz, bom, o reino de Deus é do outro lado. Que outro lado? Não, mas você não é espírito, eu sou, mas eu quero saber qual é o outro lado. Porque se eu chegar do outro lado e disser, bom, agora eu estou no reino de Jesus. Não, mas não é aqui. Sim, mas não é do outro lado? Eu já estou no outro lado, eu não estou mais encarnado, eu estou desencarnado. Onde é que está o reino de Deus? Não, é no mundo desencarnado, mas não é aqui ainda.
Sim, e agora como é que eu faço? Porque me disseram que quando eu estava lá, eu tinha que me preparar para ir para o reino. Cheguei aqui, agora eu tenho que voltar para lá, para voltar para o reino. Para onde é que eu vou? Eu sei que eu estou colocando para vocês, não uma palestra, não uma discussão, estou colocando as minhas inquietações quando eu começava a pensar nessas coisas. A minha cabeça ficava confusa, eu digo, meu Jesus, como é que eu vou me sair dessa? O Senhor que é o Rei absoluto, me ensine, me dê uma dica. Mas aí eu via Jesus falar, aqui no texto, e praticamente todas as nossas traduções convencionais dizem que Pilatos então disse, e está escrito assim, aqui ele leu numa versão, aqui está impressa no que vocês têm, na outra versão que eu tenho aqui no computador também tem, e Pilatos disse, : és, pois, rei? Não, ele disse ou ele perguntou? Porque se ele disse, ele então falou, és, pois, rei. Então ele afirmou. Mas se ele perguntou, não era para ter dito o que ele disse, era para ter dito o que ele perguntou. Então quem foi que colocou a interrogação? Ela existiu no diálogo? Ou foi uma interpolação? Ah, mas aí você já está saindo do cerne da questão. Não, talvez eu esteja entrando no cerne. Eu acho que Pilatos não tinha dúvida. Ele disse, depois de você ter me respondido do jeito que você me respondeu, você é rei. Aí Jesus então disse, eu sou, mas não deste mundo. Ou seja, você entendeu, mas não entendeu do jeito que eu quis dizer. E aí a gente vê que essa dúvida parece que está dentro da gente também. Mas então, Deus confirma, Ele confirma. Ele tanto confirmou que Ele lavou as mãos. Disse, bom, eu não vou fazer nada. Vamos deixar que então o povo julgue. Por quê? Porque eu sei que você é rei. Não entendo que tipo de rei você é. E a gente diz, mas Pilatos não entendeu? Não, nem ele, nem a gente. Porque até hoje a gente quer entender que rei é esse que se deixa crucificar. E que faz gerar uma linha de livros, de publicações, de estudos, de pesquisas sobre Jesus, que são absurdamente conflitantes às vezes, e às vezes no conflito começa, como uma pedra se chocando com outra, começa a sair luz. Tem um autor que eu não me lembro, tem um livro bem recente, em que ele resolveu investigar Jesus homem e o Jesus social. E ele começou, quando eu comecei a ler o livro, eu digo, meu Deus, eu nunca tinha pensado em Jesus desse jeito. Ele começa trazendo uma informação antropológica histórica. Na época de Jesus, era muito comum nas famílias surgirem pessoas que se diziam o Messias. Então, primeira coisa, Jesus se dizer Messias era lugar comum. Coisa que a gente, às vezes, hoje, tão distante, a gente pensa que quando ele se disse Messias, nossa, então alguém se disse Messias, está aqui o Messias, vamos todos com ele. Não, era muito comum, tinha Messias para tudo quanto era lado. Segundo, os Messias revolucionários. Esses eram em maior número. E não era o revolucionário contra o poder estabelecido, era revolucionário contra tudo e contra todos. Porque ele tinha que ser diferente. Então Jesus, de uma certa forma, chegando diferente, também estava no contexto. Só que ele não mandava que se matasse, que se tomasse o poder a qualquer preço. Então a gente começa a perceber um Jesus diferente. Um Jesus que chega num universo que não é o universo nosso de hoje. Hoje, quando aparece alguém dizendo, eu sou o tal, isso é louco, deixa para lá. A gente já nem cuida. E se cuidar é para mandar para o psiquiatra, porque o negócio está complicado. Mas no tempo de Jesus, por ser regular, eles floresciam em todos os lugares. Então, para você florescer onde está todo mundo florescendo, você tem que ter dísticos diferentes. E Jesus era diferente. E aí a gente começa a perceber algumas nuances que passam despercebidas. Por exemplo, Jesus nasce numa manjedoura. E por conta disso, a partir daí a gente entronizou no nosso psiquismo de que Jesus era um pobre coitado. Mas logo depois, quando eles vão fugindo do Egito, eles saem num jumento. E a gente diz, pô, coitado, andando num jumento. Pois jumento, na época, só possuía quem tinha boas condições. Por quê? Por uma questão vital. Você só podia ter um jumento se você tivesse abundância de água e de alimentos. E só tinha abundância de água e alimentos quem tinha um mínimo de condição econômica. Porque um jumento era um animal de alto custo. E você não poderia ter um jumento à sua disposição. E aí depois a gente vai dentro de uma outra linha. Jesus tinha uma veste que chamava a atenção por ser uma peça única.
Até hoje, na região em que Jesus viveu, se você tem uma veste com peça única, é a veste mais cara. Não era comum as pessoas terem uma veste como Jesus tinha. Então Jesus era um líder que se fazia presente no meio pobre, tanto como no meio rico. Jesus vai aos 12 anos discutir com as sumidades. E discute de igual para igual. Ah, mas é porque ele era demais. Não, é porque ele era além de acima. Porque simplesmente era vetado o acesso aos jovens. Não era que você tivesse ou não tivesse bagagem, você não podia entrar. E Jesus entrou. E se você conseguisse entrar, você era expulso e, portanto, não poderia falar. E ele falou. Muito menos, jamais você poderia discutir com qualquer sacerdote da época, porque os sacerdotes da época não eram sacerdotes que tinham feito teologia para se colocar como tal. Eram pessoas que vinham de famílias que detinham o poder político, o poder econômico e o poder de hereditariedade. Então você era sacerdote porque você era filho de. Então você começava a desempenhar agora uma nova função. E ele era filho de ninguém dentro dessa linhagem. E os sacerdotes não conseguiram ficar ativos perante a sua ação. Então Jesus, ele tinha dentro dele uma característica totalmente diferente dos elementos que queriam ser o Messias na sua própria época. Por que isto é relevante? Porque nós queremos entender quem era esse homem. De onde vem a realeza? Porque se a gente não pensa um pouco pelo lado humano, nós vamos entender que Deus colocou um facho em cima dele e que ele era um protegido de Deus, e como era protegido, então ele podia fazer qualquer coisa. E aí tira o valor do ser, da personagem, do homem, do indivíduo, do espírito. Quando a gente começa a pensar Jesus dessa forma pouco comum, nós, em vez de tomarmos agora um Jesus puramente humano, um Jesus puramente agênere, nós começamos a ver que ele é um homem quanto esteve conosco, igual qualquer um de nós, só que com uma capacidade superior. Tão superior que neste debate que nós acabamos de ler, pouco antes, se dá um fenômeno bem interessante. Ele estava reunido e Judas vinha para traí-lo. Quando Judas chega com os soldados chegam para Jesus e perguntam: quem é Jesus de Nazaré? Primeira coisa, não precisava perguntar. Não tinha internet, YouTube, televisão, mas todo mundo conhecia Jesus. Mas era preciso que eles tivessem uma confirmação, da mesma maneira como em alguns casos a gente precisa assinar e mandar no cartório para reconhecer a firma. Era necessário que ele, perante a lei, dissesse: Jesus Cristo sou eu. E ele diz: eu sou o Jesus que vocês procuram. Mas nós passamos despercebido na leitura, quando ele responde isso, a eles, estes eles caem. Nossa, que coisa fenomenal é essa? Você vem me procurar. Quem é Paulo? Aí Paulo se levanta e diz: sou eu. A gente cai. Mas por quê? Será que esse homem era tão esquisito assim? Então, qual era o poder que esse homem tinha? Porque eu não precisaria perguntar. Se eu chegasse lá fora: Saulo, quem é Paulo? Paulo é aquele que está sentado ali ao lado de Hélio. Aí eu vou chegar aqui para Paulo: Paulo, você é Paulo? Sou. E eu caio, eu tenho uma síncope, mas não sou eu, são vários. Que movimento energético era esse que esse homem tinha, que me leva a ter que confirmar uma coisa que eu já sei, e quando eu tenho a confirmação eu entro em choque. É impressionante, mas a gente lê e passa. Lógico que não foi lido agora, porque isso está um pouquinho antes nos versículos de João. E aí os homens se levantam e perguntam novamente. Para que perguntar de novo? Mas quem é Jesus? E ele então diz novamente: sou eu. É a mim que vocês me vieram buscar. E aí a justeza de Jesus: e para que se cumpra as Escrituras, é a mim que vocês vão me levar. Deixe a eles. Ou seja, os outros não deveriam seguir, só eu. Olha que auto-entrega.
Eu estou me entregando, sabendo que eu tinha sido traído. Ele olha para Judas, sabendo de todo o cenário que estava se desenhando daí para frente. Ele não só assume, mostra o seu poder sem dizer nada, ou quase nada. Quem é? Sou eu. As pessoas caem, se levantam e perguntam novamente, como se tivesse havido um lapso geral na memória de todo mundo. E que desse homem? Senhor, sou eu. Se vocês vieram me buscar a mim e eu não me escondo, por que me perguntas quem sou eu? Olha que diálogo profundo. O que isso quer dizer na nossa vida? Eu venho a um Leão Denis e chego aqui e disse, nossa, eu vim buscar Jesus. E aí a gente ouve alguém comentar o Evangelho. E a gente chega lá fora e diz, mas eu não encontrei Jesus. Não encontrou? Ou será que pelo fato dele se fazer presente, a gente cai de novo? Cai aonde? Nas armadilhas que nós mesmos colocamos no nosso caminho. Porque eu vim te buscar não para te reter comigo, ou não para me lançar nos teus braços. Eu vim te buscar para te tirar da vida, para te retirar a vida. Muitas vezes a gente faz isso, não com aquela violência física, mas com a violência emocional. Nós somos traídos por nós mesmos. Tem uma companheira amiga aqui no Rio de Janeiro, extremamente expansiva. Quando a gente diz assim, a pessoa é expansiva, é porque ela fala muito, né? Muito expansiva ela. E ela vinha conversando recentemente num diálogo que a gente estava fazendo, um trânsito aí de um lugar para outro, e eu vou me reservar de não dizer para que fiquem todas as pessoas preservadas. E a gente parou num semáforo e está uma parede lá toda pichada, pichação para tudo quanto é lado. E ela disse, mas que coisa horrorosa, como é que alguém sai para pichar desse jeito? Eu, se fosse uma autoridade, eu pegaria um pichador desse, ia na casa dele e perguntaria, esse é o computador que você vê as suas imagens, é o computador que você mais gosta? É. Tss, pichava. Essas aqui são as suas roupas maravilhosas, e pichava. E pegava as paredes do quarto e pichava tudo da forma mais horrorosa possível. Mas isso é porque eu não sou violenta. Eu digo, nossa Senhora. Meu Jesus Cristo, se essa criatura quiser ser violenta um dia, sabe, é a mesma coisa, Jesus diz, sou eu, e a gente diz, mas Senhor, e onde é que eu estou nesse processo? Nós somos violentos, e naquele momento Jesus já tinha dado toda essa ênfase, já tinha dispensado para que ninguém levasse os outros. Um indivíduo chamado Pedro, puxa de uma espada, vai lá no soldado, mas ele deu uma certeira, ou então ele errou feio. Porque quando você baixa de vez, ele arrancou a orelha do sujeito. E o nome do sujeito, ele já era meio americanizado. Vocês sabem o nome desse soldado? Malco. Quer dizer, já era quase um Michael. Né? O negócio, ele já estava ali bem na onda. Quiçá não tenha sido. Né? Então, o soldado lá arrancou a orelha do Malco. E aí um evangelista, o Lucas, diz que Jesus foi lá e tocou e curou. Ele não entra em detalhes, mas João diz, ele pegou a orelha e colocou no lugar. Cirurgia plástica sem dor, sem internamento, sem nada. Quer dizer, uma perfeição. Que poder maravilhoso tinha esse homem. E ele dizer, eu não sou rei aqui. Imagina onde ele for, né? Porque se aqui ele podia fazer isso, derrubava as pessoas sem querer, só pelas pessoas terem relação com o impacto magnético que esse homem produzia. Então, Jesus, depois de ter feito toda a preparação, ainda vem Pedro e parte para a agressão. Eu imagino Pedro com uma lata de spray. Meu Jesus Cristo, tinha ficado todo mundo cego. Mas isso não era com raiva, isso não era com desejo nenhum. Isso é só porque não tem dor. Eu acho que a desculpa é essa, porque a minha amiga disse assim, não, mas eu estou fazendo isso. Mas veja que a pessoa não sentiu dor. Eu digo, realmente ela não sentiu dor, ela perdeu o computador, perdeu as roupas, mas dor nenhuma ela não sentiu. E depois? Não, e depois de fazer isso, aí a gente vai ter que mandar a pessoa ir limpar tudo que ela pintou. E a gente se esquece de que, sendo a lei a mesma, eu que fui lá e estraguei o computador e outras coisas, vou ter que também rever. Porque a lei nos pede esse tipo de posicionamento.
Jesus, então, vem trazer essa verdadeira revolução para a nossa vida. Uma revolução de pensar, de agir, de refletir, e a gente ainda continua como que sem entender essa personalidade. Quem é Jesus, afinal de contas? O que Jesus veio fazer? O que ele veio deixar para nós? Apenas um exemplo de, no final, vai para a cruz e morre? Apenas o exemplo de as pessoas lhe tocarem e serem curadas? Apenas de vez em quando ele dizer algumas coisas tão grandiosas como o maior discurso que a terra já recebeu até hoje, o discurso do Sermão da Montanha? Mas tudo isso já é fantástico demais. O melhor de tudo é depois disso, nada disso se apagar. E por mais que a gente faça interpolação, tradução mal feita, colocações indevidas, por mais que a gente atribua quem não é, tirar evangelhos ou citações que eram ricas, mas que a gente diz que aquilo não é valioso e, portanto, a gente joga fora. Apesar de tudo isto, este homem prosseguiu. E do Pilatos, normalmente a gente só lembra de que ele disse isso para Jesus, pois rei, ou perguntou a ele, como queiram, e depois lavou as mãos. Para quem teve o destaque que Pilatos teve, sobrou muito pouco da história para ele. Enquanto que para aquele que, entre aspas, era um entre muitos, ele simplesmente consegue passar absolutamente por cima de tudo e de todos, sem jamais ter pisado a nenhum. Porque essa é a grande sabedoria de quem sobe. Não é eu subir colocando os outros para baixo, mas é eu conseguir ascender sem não só derrubar ninguém, como ainda por cima arrastar alguém na minha jornada de ascensão, que foi o que Jesus fez. E a gente pensa que é fácil. Outras horas a gente descobre que é difícil. Voltamos para a questão do queijo. Afinal de contas, é fácil ou é difícil seguir a Jesus? É fácil, mas é difícil. É difícil, mas é fácil. Sim, mas por que nós ficamos nesse dilema? É fácil ou é difícil? É simples ou é complexo? Primeiro de tudo, porque nós nem sabemos se somos mais queijo ou se somos mais buraco. O problema já começa aí. A gente não sabe para que lado vai. Porque na hora que eu digo, agora eu vou fazer uma tarefa moral, retilínea, o mais retilínea possível. Quando você chegar em casa que você disser isso, vão dizer, primeira coisa, você está doido. Você tem filho, você tem pai, você tem emprego, você mora sozinho, você não tem ninguém na sua vida, ninguém. É por isso, está perturbado. Você precisa de alguém. Aí você se junta com alguém, mas com quem que se juntou com isso? Nossa, isso é perturbação maior ainda. E aí a gente não sabe nunca para onde vai. Porque a gente não tem firmeza nas nossas decisões. A gente, de fato, termina a ficar como que vagueando, não no mundo lá de fora, mas no mundo interior. Falta a minha própria identidade, não para apresentar para ninguém, mas para eu dizer para mim mesmo que eu conheço. Quando Freud nos brinda com a psicanálise, ele coloca o que Jesus colocou de uma forma agora totalmente nova. Tão nova que é exatamente a mesma que Jesus colocou. Deixai que venham a mim as criancinhas, e aquele que se assemelhar a elas, esse está em progresso. É preciso que a gente se reconheça criança. Chega Freud e diz, onde é que estão os seus problemas? Lá na infância. Ah, mas ele está falando de problemas de libido, ele está falando da essência, do ser. E olha que Freud desprezou categoricamente a existência do ser espiritual. Mesmo considerando uma única etapa reencarnatória, nós temos raízes de quase tudo que a gente sofre hoje no nosso próprio hoje. Então quer dizer que eu vou fazer sessões de psicanálise várias seguidas, anos às vezes, para quê? Porque lá na infância alguma coisa ficou debaixo do tapete. E isso que está debaixo do tapete está contaminando o ambiente da sala. E contaminando a sala, contamina a casa. Contaminando a casa, contamina a rua, contamina a cidade, contamina o mundo. Só que enquanto está passando tudo isso, eu tenho a impressão que a mim não me toca coisa nenhuma. E está tudo tocado. Quem já fez sessão de psicanálise, ou algum psicanalista que aqui esteja presente, sabe do que eu estou falando. Nós temos medo do nosso passado. Ok, medo do nosso passado. E do nosso futuro? Temos medo igualmente. E como é que a gente vive hoje? Num mundo inseguro.
E aí a gente põe a insegurança na falta de segurança, nos bandidos, na violência do mundo, nos jogos eletrônicos, na falta de diálogo. A gente começa porque a gente está precisando de culpados. Porque eu não tenho coragem de saber onde é que está a minha insegurança. A minha insegurança está dentro de mim. Não, mas está dentro de mim porque eu já vivi em outras vidas e em outras vidas eu fiz e aconteci. Sim, se você já viveu outras vidas e já teve outras, e você só está acreditando a cada vida débitos, tem alguma coisa errada na sua matemática. Porque Deus não pode nos presentear com uma vida e quando a gente sair da vida continuar com a conta com maior débito ainda. Não é possível isso. Ou então os espíritos erraram quando eles disseram que nós vivemos de forma progressiva. E, fazendo uma pequena ressalva, no meio espírita é muito comum a gente dizer nós vivemos de forma evolutiva. Eu sou mais a proposta de Kardec, é progressiva. Porque evolutiva, tudo evolui. Até um pé de alface evolui. Vocês vejam, antigamente a gente só tinha um alface todo enrugado, hoje tem alface liso, alface branca, alface azul, alface de tudo quanto é jeito. Alface evolui. Não depende dele, depende dos outros, mas o progresso depende de mim. Eu preciso progredir. A proposta sendo de progresso, como é que eu vou progredir se Deus me dá uma encarnação sabendo que eu vou andar para trás? Só se o progresso for retroativo. Mas se é retroativo, então já estava melhor. Então para que ele me deu uma vida sabendo que eu ia piorar? Não, mas foi você quem pediu. Sim, fui eu quem pedi, mas ele sabe que o meu pedido era infantil. Como é que ele me deu a si mesmo? Quando eu digo que eu estou retroagindo por conta da lei da reencarnação, quer queiramos, quer não, nós estamos condenando Deus. Deus é um incapaz. Ah, mas Deus nos deu esta oportunidade para progredir. Eu estou progredindo 100% quanto eu posso? Talvez não. 80%, não sei. 50%, alguns. 30%, 10%, 0,5%. Mas eu estou progredindo. Porque senão, não adiantou de nada, absolutamente nada eu reencarnar. Nem para mim, nem para a criação. Então Deus está perdendo o controle. Isto é uma imagem que a gente já lida com facilidade e que precisamos educar melhor. A doutrina espírita, inclusive no texto está colocado muito bem, a doutrina espírita veio para dar tudo isso que Jesus, à época, não podia dar. Por dois motivos. Primeiro, porque ele estava revolucionando tudo que tinha até então. Já era um impacto muito grande. Ele estava trocando olho, por amai os vossos inimigos. Não existe uma distância tão grande, psicológica, filosófica, sociológica, emocional, maior do que essa que Jesus propôs. E em cima disso, ele fosse ainda falar em conjecturas profundas, talvez não ficasse registrado quase nada. Vem 2000 anos depois, doutrina espírita, agora para dar uma para dar uma interpretação mais consentânea a tudo isso. E aí a gente de repente se depara agora com esta necessidade urgente de entender, não é nem ainda de fazer. Mas nós ainda não entendemos ainda por que reencarnamos, não entendemos por que estamos aqui. E aí a gente começa a criar situações em que, desculpem a palavra, o demônio toma conta. Por quê? Eu estou querendo ir para uma festa, eu quero ir para um carnaval, eu quero isso é coisa do demônio. Não, porque eu estou querendo comprar uma moto, porque por mim eu teria uma 650. Coisa do demônio. Não porque eu, inclusive, quando eu me formar e eu vou viajar para as Bahamas hoje, isso é coisa do capeta. Mas, olha, eu estou sofrendo tanto. É a vontade de Deus. Opa, tem alguma coisa errada. Convenhamos, tem alguma coisa equivocada. Porque Deus só quer a desgraça da gente. Hoje, modernamente, o que a gente ouve é isso. E aí a gente se sente um pouco incomodada quando alguns pastores usam até de muita ênfase. Deus, eu te ordeno, Senhor. Eles não pedem favor, nem eu te ordeno. Eu te ordeno, Senhor, dai fortuna e sabedoria para essa criatura, para que ela possa ajudar a igreja. Você já foi recomendado a Deus, agora deixe sua fortuna na saída. Mecanismos, mas na realidade a gente tem mente ao bom. Tem um autor, acredito que Antônio Maria, que ele diz algo muito interessante e que nos incomoda. Ele diz,
você será castigado por todos os seus erros, porque Deus está vigiando. Então você tem que estar bem para quando morrer ir para o céu. Ponto e vírgula, diz ele, eu não quero ir para o céu. E com razão, porque eu vou para o céu onde está quem? O déspota que está me vigiando para me condenar o tempo inteiro. Eu vou fazer o que ao lado dele? Aí a gente diz, não, mas isso é porque ele é ateu. Não, não sei se ele é ateu ou se ele não é. A lógica dele está perfeita. Nós temos e continuamos insistindo em apresentar um Deus vazio de amor e de sentimentos. E Jesus, um rei que a gente não sabe onde é o seu reinado. Onde é que é o reino de Deus, Jesus? Na vida futura. Voltamos para aquela questão de ainda há pouco. E onde é que está a vida futura? Depois que eu desencarnar, não, mas depois que você desencarnar, e aí vem todas as hipóteses, né? A gente pode começar com inferno, geena, umbral, e umbral se for tipo aquele do filme Nosso Lar, pelo amor de Jesus Cristo, né? Convenhamos, mas tem muitos que acham que aquilo dali é uma imagem pálida. É muito pior. Aí a gente vive assim numa ânsia, meu Deus do céu, então eu quero ir pelo menos para aquele. Eu já falei, eu não vou para o umbral de jeito nenhum. Mas não vou, a não ser que seja para visitar algum amigo que está lá muito padecido, e ele faz, Jacó, vem cá, e ele vai me perturbar tanto que aí eu vou lá, o que é, qual é o problema? Porque para o umbral eu não vou. Vai que Saulo está lá, eu vou e tiro Saulo, porque Saulo é um cara trabalhador, a gente vai lá dar uma força. Mas, o que é que eu vou fazer no umbral? Aí as pessoas mais, que querem dizer com mais jeito, dizem assim, por exemplo, nós já vivemos no umbral. Eu digo, pois é, o umbral que eu vou tem que ser daqui para melhor. Porque daqui para pior, qual é a vantagem? Não tem nenhuma vantagem. Aí a gente vê pessoas, quando desencarnam equilibradas, que tem aqueles que desencarnam desequilibradamente. Mas os que desencarnam equilibrados, nossa, está vindo aqui meu parente, está vindo um ser amado, mas que onda de amor. As pessoas que têm experiências de quase morte, fazem narrativas do mundo espiritual belíssimas. Quem já leu um livro muito antigo, do Dr. Raymond Moody Jr., quando ele fala as narrativas, só teve narrativas de imagens ruins, de pessoas que tinham comprometimentos emocionais graves, principalmente vinculadas ao suicídio. Fora disso, pessoas comuns simplesmente chegavam lá no túnel, passavam do túnel, viam um novo mundo, e aí qual era o trabalho que tinha agora? Deram os espíritos dizer, não volta, continue, porque não dá para você vir para cá agora. Ou seja, lá está lotado, então a gente tem que ficar aqui. Coisa boa, né? É tão bom saber disso. Só não é muito bom depois que a gente passa de uma certa idade. Mas a gente vai. Eu tenho um outro escritor que ele disse uma coisa tão notável. Ele disse que a vida é muito complicada e perturbada. E ela só melhora mesmo depois dos 100 anos de idade. E eu quero confirmar isso na prática. Né? Porque vai... Só se for, não é não, Miguel? Depois dos 100 a gente vai ver se o cara tinha razão ou se estava errado. Mas a gente tem nutrido muito, não o reino de Jesus, nem lá, nem aqui. Se o de lá eu posso me permitir dizer que eu não tenho total segurança de como é, este daqui eu tenho absoluta certeza, porque eu estou vivendo. Ok, então como é que eu vou viver neste reino, que ainda não é o dele, mas se ainda não é, pode vir a ser. Bom, pode vir a ser, é meu primeiro ponto de partida. O nosso segundo ponto, que aí já é um novo obstáculo, mas isso vai demorar muito. É uma tristeza. Já pensou, eu me entusiasmo, o reino de Deus ainda não é aqui, mas pode ser. Quando? Daqui a 328 reencarnações. Não, esse também não me interessa. Toda honestidade, Deus, eu não quero ser mal agradecido ao Senhor, mas eu não quero que isso aqui seja um reino, depois de eu ter vindo 327 vezes para poder, não, vamos fazer uma negociação. Que tal o Senhor começar já a me mostrar nesta como é que é o reino? E aí como é que a gente começa a viver o reino de Deus a partir de agora? É tão simples, Jesus ensinou. Como foi que ele falou? Uma das primeiras passagens de Jesus.
o reino de Deus se compara a uma festa. Começa assim. Bom, então é uma festa. Eu, para ir para este reino de Deus, que eu acredito seja o mesmo reino a que Jesus fazia referência, eu tenho que ter a mesma disposição que eu tenho quando vou a uma festa. E aí vamos buscar que festa? Lá do lado de lá eu não sei. Eu nem sei como é que eu estou, nem como é que eu recebo o convite. Portanto, eu também não sei como é a festa. Não sei nem se tem música, se não tem. Uns dizem que tem, outros dizem que não. Eu tenho uma irmã que dizia que ela morria de medo de morrer. Ela ainda continua encarnada. Eu disse, mas eu tinha muito medo, hoje eu já não tenho mais. E por que você tinha medo de morrer? Porque eu aprendi que no reino dos céus são os anjinhos tocando harpa e música clássica. E eu odeio isso. Então o céu para mim vai ser o inferno. Eu digo, olha que coisa, né? A gente imagina o céu de um jeito, e o céu de um jeito para um é uma desgraça para o outro. Aí ela disse que um belo dia morreu um grande sambista que ela gostava. Aí quando foi agora recentemente que o Emílio Santiago foi para lá, disse, pronto, agora eu já posso ir. Agora eu vou, porque eu chego lá, tem uma festa, Emílio está? Não, então onde é que ele está? Porque eu vou. A gente ri, a gente acha engraçado, mas não deixa de ser uma preparação. Bom, eu sei que existe um mundo próximo do mundo que eu estou experimentando. Eu vou para uma festa, como é que eu me preparo para uma festa? Eu vou de qualquer jeito? Não. E Jesus disse isso. Para estes você tem que vestir a túnica. Vamos tomar tudo isso literalmente. Eu vou para uma festa. Como é que eu vou para a festa? No tipo de trajes e condições que a festa me pede. Mas eu vou ficar com tanta raiva porque eu vou ter que me vestir diferente? Não. Eu vou feliz porque eu vou para a festa. O resto é literalmente adorno. E eu me preparo para ir para a festa. E vou para a festa. Mas de repente a gente começa a ouvir esse convite nos meios religiosos, em geral, e são os convites muito mal feitos. Suporte, aguente, sofra, deixe doer. Ah, mas desse jeito eu vou chegar lá na festa chorando. Então o que é que ele vai dizer? Vai dizer diferente. Você está sofrendo, cure-se, para você chegar bem na festa. Veja que tem entre uma coisa e outra, tem que ter um outro elemento de ligação. Mas a gente só tem pego isso. Sofra, amargure-se, suporte, aguente. E aí a gente começou até a mudar o sentido das palavras. Tenha resignação. Resignação virou sinônimo de acomodação na desgraça. E quando a gente lê o Evangelho com um mínimo de atenção, a gente vê que a resignação não é acomodação na desgraça. É suportar o que está, mas buscando melhorar o que vem. É a transição. Mas como é que a gente vai fazer essa grande transição se estão dizendo que a gente tem que sofrer? Porque quem somos nós para viver aqui nessa vida com felicidade? Que bom que me traíram. Que bom, que coisa boa. Mas você vai para a festa desse jeito, você não vai chegar lá. Aí a gente desencarna. E quando chega no mundo espiritual, aí diz, realmente é a mesma desgraça. Mas por que é a mesma desgraça? Porque a desgraça não está lá fora. A desgraça está aqui dentro o tempo todo. Na hora que eu acreditar que eu estou indo para o reino de Jesus, eu começo a dissipar as ideias mais escuras e escusas que me têm sido insistentemente apresentadas ao longo de milênios. Porque vem de milênios esse conceito. Nós temos que ter medo. Aí a gente tem medo do passado, tem medo do presente, tem medo do futuro. O passado pelo que fez, o presente pelo que está fazendo, e o futuro porque a gente não sabe quais vão ser as consequências de tudo que já está armado. Então a gente vive em pânico. E é um pânico crescente, porque parece que nós perdemos a noção do que seja a realeza de Jesus. Que rei é esse que está doido para castigar seus súditos? Não pode. Se ele é rei, seja aqui, seja noutra vida, seja em qualquer lugar, ele tem que ser um rei que favoreça os seus súditos, as mínimas que sejam, condições de vitória, de superação, para que eu tenha boas pessoas em meu derredor. Mas nós temos medo.
E nós começamos a nos acovardar. Até nos nossos pedidos. Um jovem estava conversando com seu orientador espiritual e o orientador lhe pergunta: e então como é que você está? Ele disse: estou muito bem. Ah, que bom, está bem mesmo? Muito bem, mas tem uma coisa que me incomoda. Isso o que posso saber? Comidas. As comidas. Não existe uma comida especial para nos deixar mais próximo de Deus, porque eu já faço tudo para me aproximar de Deus. Mas eu queria uma comida. Ele disse: mas todas as comidas, elas já são bênçãos divinas. Ele disse: eu entendo, mestre, mas eu queria uma comida que me aproximasse mais ainda de Deus. E o mestre então disse: pois não, meu filho, vai ali, pega aqueles cogumelos e come. E então o discípulo diz: olha que legal, então existe. E ele sai, quando ele chega perto dos cogumelos, diz: mas mestre, esses cogumelos são venenosos. Se eu comê-los, eu morro. Ele disse: é a forma mais rápida que você tem de chegar a Deus. Eu não conheço outra, a não ser a reforma íntima. Você tem isso aí à sua disposição. E nós queremos o que com Deus? Queremos aonde? Encontrar onde? Jesus. Onde é que a gente vai se encontrar com Jesus? A gente vai se encontrar Jesus pendurado na cruz. Mas por que você diz isso? Isso é tão grotesco? Pois é, mas a gente acredita. De símbolos que a gente vê vendidos e usados no mundo, é o símbolo mais comum no mundo cristão. É a cruz. Ou seja, para nós ainda vem muito forte a imagem do Jesus sofredor. E não o Jesus redentor. Por favor, ninguém vá querer tirar seus crucifixos por conta do que eu estou dizendo. Mas isso é uma informação inconsciente que vem lá de trás, de que a gente ainda não conseguiu ver Jesus fora da cruz. É porque a gente precisa saber que ele sofreu para a gente poder sofrer também. Ora, até Jesus, analisemos com frieza, até Jesus, depois de tudo aquilo, ele ainda renasce, como a dizer, aquilo foi mais um rito, aquilo foi apenas mais uma passagem, mas olhe eu aqui estou tão vivo quanto antes, tão forte quanto sempre. Mas a gente fixou Jesus na cruz, a gente fixa Jesus no momento crucial, e aí perdemos a noção de onde Jesus está. O que nós podemos, que precisamos, como buscar Jesus? Aí a gente fica querendo estar com Jesus. Como? Eu quero estar com ele, mas ele bem longe. Mas bem longe por quê? Porque muito perto eu tenho que ir para lá. E aí se eu for para lá e não me encontrar com ele? Nós vivemos numa dificuldade tão grande que a gente não sabe sequer entender que Jesus pode estar perto. Imaginemos aqui no céu. De repente um médium recebe uma mensagem de Jesus. A primeira providência que ele tem que fazer: jamais diga que foi de Jesus. Porque se ele disser, ele vai para o psiquiatra. Eu falei aqui Celde por acaso, porque nós achamos que nenhum de nós podemos receber Jesus. Por que isso? Porque como é que Jesus vai vir para mim? Digo: pois você deveria pensar nisso. Porque nós estamos presos a muitas coisas. Um outro mestre estava conversando com um outro aluno e ele faz a mesma pergunta: como é que você está? Estou muito bem. Emocionalmente, muito bem. Espiritualmente, muito bem. Faço as minhas meditações, faço as minhas orações, estou muito bem. Eu só queria saber do senhor o que é que ainda me falta fazer. E ele disse: peça perdão aos seus inimigos. O aluno toma um susto, diz: mas eu não tenho nenhum inimigo. Eu não tenho nenhum problema com ninguém. Como é que eu vou pedir perdão a quem eu não tenho nenhum problema? Ele disse: quando você ora a Deus, você pede perdão a Ele? Peço. E Ele é seu inimigo? Não. Pois do mesmo jeito nós devemos tratar as pessoas. Peça perdão. Mesmo sem ter necessidade. Porque neste momento aí você já sublimou. Este é o momento em que a gente chega a Ele.
Mas a gente não se dá conta disso. A gente ainda está, deixa eu ver se eu tenho condições ou não de perdoar quem me magoou. A gente ainda está lá atrás. E já pensou, depois que a gente já tivesse vencido tudo, a gente ainda poder se dirigir, me perdoe. Como a gente faz todo dia que ora para Papai do Céu. Me perdoa, Pai, pelos meus vacilos, me perdoa. E Ele não é meu inimigo, Ele não me magoou, Ele não me persegue, mas eu peço perdão a Ele. Peço perdão a Ele porque existe uma relação, que pelo menos deveria existir, de muita profunda intimidade entre eu e o Criador. É preciso que a gente faça essas conexões. Mas a gente ainda está lá longe, nós estamos ainda muito atrás. Fica difícil entender o que é que Jesus quis dizer, o meu reino não é deste mundo. Fica difícil entender que tipo de realeza é a de Jesus. O Evangelho, esse texto todo que foi lido ainda há pouco pelo nosso querido Hélio, é um texto riquíssimo. Mas a gente acha ele tão simples que a gente passa por cima. E perdemos a noção. Allan Kardec teve o cuidado no seu comentário de dizer: Jesus teve tanta preocupação em nos deixar a vida futura como um elemento, como um dogma, como um padrão para a gente refletir, diz Allan Kardec, que eu coloquei este assunto logo no início do Evangelho. Allan Kardec deu uma importância singular ao texto. E aí o que é que nós fazemos? Uma leitura rápida, uma leitura superficial, uma leitura onde a gente não pensa, mas espera aí, esse homem era de fato rei. Esse homem era de fato diferente. Ele trouxe algo que faz diferença no contexto da minha vida? Ok, faz. Vamos entrar agora nessa questão. Onde? Onde é que Jesus está diferente? Mas eu não sou cristão. Eu sou muçulmano. Eu sou ateu. Eu sou qualquer coisa. O contexto ético-moral, o princípio continua sendo absolutamente o mesmo. Eu não acredito noutra vida, não acredito em vida futura. Então por que você tem posturas éticas? Porque se não existe futuro, para que ética? Para que respeito? Para que sociedade? Para que civilização? Para que moral? Por que é que mesmo as pessoas que dizem que não creem de jeito nenhum, tomam atitudes de quem acreditam? Mas Deus colocou isso dentro de nós, mas colocou como? Só para a gente se sentir culpado ou para a gente se sentir feliz? O nosso equívoco talvez esteja aí. Não chegamos perto da realeza de Jesus porque a gente ainda está vivendo o mundo da superação dos equívocos, em vez de dedicarmos um pouco de atenção ao mundo dos acertos que nós estamos em busca e que vamos encontrar. Mas para chegar no grande acerto, eu vou cometer erros. Isto não é pecado, isto é tentativa. Mas aí na hora que eu cometo um erro, eu trago trauma. Na hora que eu trago trauma, eu trago medo. Quando eu tenho o medo, eu mudo de fora para dentro. E intimamente fica tudo me corroendo. Eu preciso começar a ver Jesus como um rei. E um rei não é aquele em que eu vou deixar que ele faça qualquer coisa comigo. Pelo contrário, é aquele para quem eu prestarei o melhor, para que ele me considere como um bom súdito. A gente começa a encontrar caminhos. Jesus nos oferece oportunidades belas, grandes e imperdíveis. Há uma vantagem. Ele, de tão real, no sentido de realeza, ele sabe que eu vou tentar, e vou tentar, e vou tentar, e vou errar, vou falhar muitas vezes. Até que uma hora eu vou acertar. Todos os grandes inventores, todos sem exceção, passaram por esse mesmo caminho. Erra, tenta, erra, faz de novo, erra, destrói, começa, e uma hora chega. Um idioma que é muito estudado por muitos espíritas, o Esperanto. O Esperanto precisou sofrer um revés enorme, Zamenhof, para poder o Esperanto surgir. Ele já estava com tudo pronto. E aí de repente se destrói e ele perdeu tudo. Qualquer um de nós dizia, bom, isso é um sinal do céu de que é para eu desistir. Eu não sei porque o céu só manda sinal de desgraça na nossa cabeça. Só que ele parece que ele começou a entender a lei. Ele disse, bom, se não era desse jeito é porque esse não era o melhor. Já muda o conceito.
Ele depois disso toma conhecimento da língua inglesa e vê agora as combinações muito mais sintéticas. A gente vê o idioma inglês agora ensejando combinações que ele não tinha pensado antes. E ele disse, nossa, se eu tenho lançado o Esperanto como eu imaginei, as pessoas de língua inglesa iriam ter uma dificuldade enorme. Agora eu aproveito a facilidade do inglês, incorporo e agora surge algo muito melhor. Porque ele não pensou que era um sinal de imperfeição, não era um sinal de condenação divina. Ele achou que aquele era um sinal de que existe uma realeza, de que existe uma vida futura. Quantas vezes na nossa vida a gente já sofreu reveses violentos, dolorosos, daqueles que a gente diz, bom, dessa vez eu não vou para frente. Mas aí alguém vem e nos empurra. Aí a gente sai tropeçando e quando percebe, depois do tropeço, a gente está 2 passos na frente. Nossa, mesmo caindo eu andei para frente. Pois é, vai mais um pouco. E aí a gente se levanta, arruma uma outra coisa que nem era tão boa, e daqui a pouco aquilo que não era tão bom é o melhor, é o suprassumo que estava nos aguardando. Mas se a gente começa a ver qualquer coisa ruim sendo Deus com raiva da gente, a gente está perdido. Eu falei, não sei se foi aqui ontem, mas eu falei em algum lugar, quantas pessoas acharam que Deus estava com raiva do Brasil? 7, é muita coisa. Convenhamos, Deus estava aborrecido, porque eu acho que esqueceram de convidá-lo. O negócio, a festa estava tão bonita que ninguém já nem se lembrava de Deus. Eu estava olhando alguns jogadores entrar no campo, eles ficavam em dúvida, porque antigamente as pessoas se benziam uma vez. Um belo dia passou para 2. Aí agora dessa vez eram uns 28 vezes. Porque o negócio não estava seguro, como não dá tempo mais para pensar nele, aí a gente fica aqui, ó. Quer dizer, o pensamento que era o móvel do movimento inverteu-se. Então o nego vai e pega a grama, pega a chão. Uns tentam se baixar, mas a mão nem batia, parece que era até de propósito. Eu acho que um dos cameraman, ele não deveria ser católico. Porque quando o moço se baixou, a câmera ficou em slow motion. Perdão, em super slow motion. E o cara vem entrando, e quando chega a 1 palmo do chão, ele toca num chão que ele não toca e já vai aqui com a mão escorregando. Aí Deus disse assim, não estão me chamando para o jogo. Né? Aí ele disse, então deixa vazar, e vazou, porque ele é exagerado, tudo de Deus é exagerado. Né? A gente não pode pedir muita coisa a Deus não, porque quando vem de montão. Né? Aí alguém deve ter dito, não senhor, está bom da Alemanha ganhar do Brasil. Ele disse, tá, eu vou deixar. Se ele eu vou deixar, já era. Foram aqueles fatídicos 6 minutos. Né? Deus chegou e disse, e aí, como é que está? Disse, não, já chega senhor. E ele deu um tempo. A gente não sabe como relacionar-se com Deus. A gente se relaciona de uma forma tão pueril. E não é porque nós somos infantis, a gente quer passar de infantil, a gente quer passar de humilde, quando a gente não é. Quantas vezes a gente chega, tudo bem. Entrada de centro espírita é assim, né? Não sei aqui no Rio, mas lá em Natal é desse jeito. Você vai chegando no centro espírita, oi meu irmão, minha irmã, tudo bem? Quanto tempo? Saudade, né? Aquela coisa. Aí, ó, com tanto tempo, tanto bem-querer, tanta saudade, quando termina a reunião, menina, vem cá que eu quero conversar. Não, eu estou apressado, depois a gente conversa. Aí o negócio já muda tudo. E aí a gente fica pensando, meu Deus, o que foi que houve? A palestra era para deixar a gente calma, uma pessoa agora acelerou. Quer dizer, parece que a tomada aqui, que era para ser 110, está em 220, que saiu todo mundo. A pessoa estava calma, aí depois vem e recebe o passe. Era para todo mundo, ele chegar lá fora e ele chegar, o pessoal, vão conversar lá fora. Mas 5 minutos depois você procura, não tem ninguém mais conversando, a não ser os jovens. Os jovens conversam, ontem eu estava olhando, um pula por cima do outro, é um negócio tão interessante. Mas nós, não sei o que é, parece depois que a gente toma um passe, a gente sai mesmo bombado daqui, e chega doido para não conversar com ninguém e ir para casa. Mas a gente quer saber o que é a vida futura. A vida futura não é essa coisa acelerada desse jeito, não. A gente chega no mundo espiritual, tem reencontros, tem diálogos, tem papos amigos, e vamos tentar descobrir onde é que está Jesus. Onde é que está o reino de Jesus?
Não era o reino, vamos ser mais literal, não era o reino dos governantes. Meu reino ainda não é aqui. Eu posso pensar, aqui o ambiente físico, aqui o ambiente político em que ele estava sendo julgado, aqui o ambiente emocional em que ele estava, aqui a cidade, o palácio, aqui este tempo, aqui esta emoção, porque Jesus não disse isso para os discípulos. Ele não disse isso, para os discípulos ele disse diferente. Eu vou para vos preparar o lugar. Veja que é diferente dizer, meu reino não é este. É bem diferente a informação. Por que ele fez destaque para os discípulos, o meu reino não é aqui? Desculpa, para Pilatos, o meu reino ainda não é aqui. Mas para os discípulos, homens comuns e homens, inclusive, que não acreditavam nele. Por que não acreditavam? Porque quando ele morreu, todos desapareceram. E o que ficou por perto foi para passar vergonha 3 vezes, que foi Pedro. Então ninguém ficou junto dele. Mas ele disse, eu vou para vos preparar o lugar. Olha que eu estou sendo bem literal. Eu não estou analisando agora nós no contexto. Para os discípulos, ele foi para vos preparar o lugar. Vamos nos colocar no contexto. Sentimos-nos, somos discípulos de Jesus? Somos. Ok, ele é rei. E ele foi para preparar qual lugar? Dos discípulos. Espera aí. Então Jesus foi preparar o meu lugar. E eu estou com medo desse lugar ser um umbral trevoso, tenebroso, horripilante. Então eu não acredito em Jesus. Não, mas então você quer dizer que ninguém vai para um lugar ruim? Vai. Primeiro de tudo porque a gente acredita que vai. Quando a gente diz assim, não, por tudo que eu fiz, eu sei que a coisa lá não é muito boa. Você sabe? Sei. Deus não vai dizer que você é mentiroso, não. Pode ir. E se você disser que eu vou para lá e vou viver nessa desgraça pelo menos uns 50 anos, é preciso alguém lhe querer muito bem para lhe convencer de que você não precisa passar tanto tempo lá. Porque a gente vai. É uma preparação psicológica. Então quer dizer que se eu começar a dizer que eu não vou de jeito nenhum, não é só você não dizer. Você tem que quebrar o vínculo. Como é que você quebra o vínculo? Psicológico, emocional e operacional. Comece a trabalhar desfazendo elos densos, substituindo por elos mais frágeis ou mais consistentes em outra direção. Como assim? Veja aquela história ainda há pouco. Peça perdão aos seus inimigos. Mas eu não tenho inimigos, peça perdão a si mesmo. Como assim? Pedir perdão? Do jeito que você pede a Deus que não é seu inimigo. Nossa, então a minha relação com as pessoas não é mais só de chegar até o perdão. Depois do perdão, tem mais outro perdão que não tem nome. Então, tu continua dando o nome de perdão. Vamos mais em frente. E aí a gente quebra os vínculos. Mas a gente tem medo de quebrar vínculos. Como é que a gente vai quebrar? Alguém chega para a gente e faz alguma coisa desagradável. Um amigo viu e a gente não reagiu. Você não vai fazer nada? Não vou. Mas por que você não vai fazer nada? Não, porque eu aprendi que não é para fazer. Essa religião está deixando você idiota. Porque a pessoa que fizer um negócio desse comigo, eu pego o meu spray e vou lá no ventilador, no computador, eu vou em tudo. Tá bom, ainda vou ter que superar essa fase. Não é uma condenação. Nós sabemos, pelo menos imaginamos, que ainda vamos ter muitas reencarnações. Muitas. Sinal de que ainda temos muitos fatores a serem ajustados. Mas se a cada encarnação eu vou para o umbral, nossa, então o negócio está complicado demais. Porque então eu não deveria mais ter nenhum espírito lá do lado de lá. Era para todo mundo ter encarnado já. E a Terra não ter nem espaço para ninguém. Por quê? Porque se é aqui que eu vou tentar resgatar, e se eu não resgatar eu vou para a desgraça, para que eu vou para a desgraça? Assim que eu chegar lá, me faz um bumerangue, me manda de volta. Era a coisa mais lógica. Mas aí os espíritos vêm e dizem para a gente que o tempo no mundo espiritual costuma ser largo. Então é a largueza da desgraça. Isso não é lei de Deus. Lei de Deus é, nós vamos sair para uma festa.
Não quer dizer que depois da festa eu vou ficar com a festa a vida inteira. Mas no outro dia eu estou cansado para ir trabalhar. Disse, não, mas valeu, a festa foi muito boa. Que festa pode ser essa? O mundo espiritual. Nossa, eu cheguei no mundo espiritual, me livrei de algumas situações, tive que refletir melhor sobre outras. Vou pedir agora para vir para a vida comum, mas venho animado porque eu vivi uma grande festa. Agora, que grande festa é essa, se essa festa é um umbral de desgraças? Não tem como a gente voltar feliz. A gente volta já profundamente contaminado. E contaminado, nós voltamos outra vez para o mesmo problema. E quando a gente retorna para a terra, crente que já sabe alguma coisa, alguém vai e traz para a gente um queijo suíço cheio de buraco. E aí com o queijo suíço cheio de buraco, a gente diz, meu Deus, quanto mais queijo, mais buraco. Quanto mais queijo, menos queijo. Parece uma brincadeira. O evangelho a gente tem tratado assim, só que sem pensar. Porque na hora que eu entender que Jesus tem uma realeza, na hora que eu entender que a vida futura, desculpem o trocadilho, tem futuro, eu começo a pensar a minha vida do presente diferente. A vida futura tem futuro. Eu começo a não querer morrer, mas não temer voltar. Muda o conceito. Não, então quer dizer que se você morrer, se você me perguntar se quer morrer agora, eu digo não. Mas e se você morrer agora? Tudo bem. Já não há mais aquela aflição entre eu, mas eu não posso morrer. Eu posso dizer isso porque eu já passei 2 oportunidades nesta encarnação em que a morte chegou. E o engraçado, ela nem veio com tridente, nem veio com cara feia. Pelo contrário, ela chegou bonita. Eu achei tão interessante essa imagem. Chega aquela coisa bonita, tranquila. Eu estava quase morrendo. O mundo foi ficando em câmera lenta. Tudo ficou bonito, um brilho diferente. Eu digo, nossa, a Dona Morte, dá para a gente se apaixonar por ela. Não é diferente. Você pergunta, mas você quer ir? Não, naquele momento eu queria. Se ela me levasse, eu estava numa boa. Mas ela não quis, não sei porquê. Ela olhou para mim assim e disse, não, fica. E eu fiquei. Mas ela poderia ter me levado. E daí? Eu teria ido para onde? A vida futura é a continuação da vida presente, não como uma condenação, mas como um fato real. A vida futura é a continuação desta. Mas a minha vida hoje é uma coisa, amanhã é outra. Tanto que muitas pessoas me perguntam, Jacó, e amanhã você vai estar onde? Então tem um futuro. Eu posso até nem estar, mas eu tenho um programa para o futuro. Como é que eu não tenho um programa para o meu grande futuro? Tenho. Como é que eu delineio o meu grande futuro? Vivendo o meu presente da melhor maneira possível. O problema é que algumas pessoas entendem isso de forma muito material. Mas viver da melhor forma possível é você viver em plenitude. E como é que a gente vive em plenitude? O que quer que você viva, viva em plenitude. Desde que isso não lhe degrade. Nossa, eu vi Hélio e quero dar um abraço em Hélio. Dê um abraço de verdade. Você vai dizer, mas não faz diferença, ele não vai perceber. O problema não é ele perceber. O problema sou eu viver esse abraço. Isso é que é importante para mim. Eu quero dizer uma coisa para alguém que não vai ofendê-la, mas vai ajudá-la. Mas se você disser aí à pessoa, você não tem nada com a minha vida, mas você disse, e amanhã, pela sua sinceridade, ela vai se lembrar do que você disse. É assim que funciona. É nós vivermos com a melhor qualidade e a maior intensidade possível cada circunstância que a nossa alma abraça. Essa é a grande realeza de Jesus em nós. Essa é a vida futura agora. Isso é o que Jesus disse quando o meu reino não é deste mundo. Aprendamos. Jesus pode chegar em qualquer ambiente, em qualquer pessoa. Por que ele pode? Para encerrar. Uma história que se passou com uma pessoa que é um bombeiro nos Estados Unidos. E ele, como bombeiro nos Estados Unidos, ele é muito bem formado. Ele é formado para muitas coisas. É um profissional de alto nível. E o bombeiro, um dia, foi convidado a ir assistir uma pregação. Por favor, não estou falando mal de nenhuma igreja, mas era uma igreja protestante. E é uma história real. E ele estava lá, assistindo a pregação. E o pastor, no alto da sua empolgação, disse, porque Deus colocou Jesus como seu emissário. E Jesus
está lá ao lado de Deus. O bombeiro fez. E o pastor viu aquilo, achou estranho. E o pastor continuou, porque apesar de ter pessoas ateias, os céticos, os descrentes que serão condenados, Jesus, na sua realeza, está lá em cima esperando o esforço daqueles que querem chegar ao Senhor. E o pastor se incomodou, e o pastor aumentou a verve e se incomodou a tal ponto que faltou-lhe palavras. E nós vamos encerrar aqui, porque Jesus está cuidando dos seus anjos e nós temos que cuidar de nossa vida. E ele terminou ali, o bombeiro levanta-se, vai saindo, o pastor sai pelo outro lado e pega ele lá na porta. Ô moço, vem cá, eu quero falar com o senhor. Pois não. O senhor, por acaso, não acredita em Deus, em Jesus? Ele disse, acredito sim, senhor. E por que quando eu falei de Jesus, eu falei, Ele disse, porque o que o senhor disse está errado. Como? Então quer dizer que Jesus não está ao lado de Deus? Ele disse, de jeito nenhum. E onde é que o senhor acha que Jesus está? Ele disse, no inferno. Herege. O senhor é um herege. Não deveria nunca entrar nessa igreja. Ele disse, eu não faço questão. Mas como é que o senhor tem coragem de vir me dizer que Jesus está no inferno? Ele disse, eu sou bombeiro. E eu estou lá, quando de repente toca a sirene, a gente desce por um varão, entra no carro, não sabemos para onde, nem o que vamos fazer, nem nada. De repente chegamos numa casa, está incendiando e tem gente lá dentro, e eu ponho a minha vida em risco para ir salvar uma pessoa que eu nem sei quem é. Se eu ficar lá no meu dormitório, eu estarei sendo incompetente. A minha missão é resgatar quem está no fogo. E eu duvido que Jesus seja o que o senhor está dizendo e ele esteja lá em cima vendo todo mundo pegando fogo no inferno. Ele está lá salvando todos. E foi embora. Essa é a realeza de Jesus. Jesus pode estar aqui junto da gente, ao lado. A gente não vai precisar nunca dizer, eu sou um médium que receba Jesus. Sugiro, não faça isso. Apenas receba-o, absorva-lhe esse sentido de nos tirar do nosso inferno particular. E aceitemos ir para o mundo novo que Ele nos aguardou, que Ele chama de o meu reino. Entendamos a realeza de Jesus e sejamos, no mínimo, os seus príncipes e as suas princesas. Um bom dia para todos.